Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aqui com vocês, agora sobre a parte de geometria, tá? Primeira aulinha aí sobre áreas de figuras planas, certo? Nessa aula a gente vai ver várias figuras, né, as mais comuns aqui. A gente não vai entrar em hexágono, em heptágono e assim vai. A gente vai ficar apenas nas figuras mais simples, tá? Então, vamos lá. Ó, vamos começar com essas três aqui, que são bem parecidas, né? Que é o quadrado, o retângulo e o paralelogramo, ok? Então, a primeira coisa, o que seria a área? A área de uma figura, eu vou pegar duas dimensões diferentes, por exemplo, comprimento e altura, e vou multiplicar. Se eu multiplico, por exemplo, ó, eu tenho isso daqui, e eu quero multiplicar aqui para cima, ó, esse tamanho, por exemplo. O que acontece? Eu vou pegar esse risco e eu vou aumentando ele até chegar lá em cima. Deixa eu ver se vai ficar legal. Mais ou menos assim, vamos supor, né? Então, o que acontece? Com isso, eu acabo criando uma área que seria esse pedaço aqui, ok? Então, automaticamente, nessas figuras, eu vou calcular qual que é esse espaço que cabe dentro dela, ok? Aqui e aqui. E é bem simples, tá? Primeiramente, o quadrado, eu tenho a fórmula que é a área igual a lado ao quadrado. Por quê? Porque num quadrado, todos os lados são iguais. Então, é como se eu estivesse multiplicando a base pela altura, ó. Lado vezes lado. Vai ficar lado ao quadrado. Ok? No retângulo, como eu tenho lados diferentes, né? A base vai ser diferente da minha altura, porque se for igual, acaba sendo um quadrado, né? Mas claro, que um quadrado também é um retângulo, né? Então, automaticamente, essa fórmula aqui, ó, do retângulo, área igual a base vezes altura, pode ser utilizado também aqui no quadrado, que vai dar certo, tá? Como também pode ser usado aqui no nosso paralelogramo. Lembrando, o que é um paralelogramo? No paralelogramo, nós temos dois pares de lados paralelos. Então, esse lado aqui é paralelo a esse, e esse aqui de cima é paralelo a esse. O que eu tenho que tomar cuidado aqui, ó? A base vai ser a base, certinho, essa parte aqui de baixo. Agora, a altura não é esse pedaço aqui, ó. Não é isso que vai ser a altura. A altura, ó, é a distância do topo até a base, só que formando um ângulo de 90 graus com a base, ó. Então, eu venho para cá e calculo essa altura aqui certinho, tá? Com isso, eu consigo achar qual que seria a área desse paralelogramo, certo? Vou passar para a próxima aqui, que eu vou até usar... Ó, o próximo que eu vou colocar é o triângulo, tá? Para calcular o triângulo, o que a gente pode fazer? Olha só, se eu pegar aqui esse retângulo, se eu pegar o retângulo e cortar ele, ó, no meio aqui, assim, ó, na diagonal, o que vai acontecer? Eu vou acabar formando dois triângulos, certo? Então, se eu pegar isso daqui, ó, se eu fizer base vezes altura, eu vou ter tudo isso. Se eu dividir pela metade, eu vou acabar tendo apenas essa área aqui de baixo. E acabamos de descobrir qual que é a fórmula, então, para a área do triângulo, que seria base vezes altura, dividido por 2. Eu vou apagar aqui, vou colocar mais algumas fórmulas aqui, algumas figuras, e a gente já continua. Deixa eu dar um pause. Então, vamos lá, continuando, ó. Então, triângulo, como a gente já viu, né? Base, altura, base, isso aqui é altura, ou base e altura ali, tá? Lembrando o seguinte, ó, sempre que eu calculo a altura, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com o solo, né? Com o chão, com a base. Então, por exemplo, isso daqui assim, ó, não pode ser altura. Ela tem que estar bem retinha, ok? Então, por isso que nesse caso aqui, ó, a altura é o próprio lado do triângulo. Nesse caso, o lado não vai ser a altura, e sim, ó, em linha reta para o chão. E aqui também, ó, não vai ser os lados a altura, e sim aqui do topo até a base, ó. Beleza? Então, para calcular, é simplesmente a base vezes a altura dividido por
2. Ok? Em seguida temos o trapézio. No que consiste o trapézio? O trapézio, nós teremos dois lados que são paralelos um com o outro. Que nesse caso aqui é o de baixo e o de cima. Podia ser o do lado também, tá? Que vai dar tranquilo, que vai dar certinho. O que acontece? Se o trapézio ele for um trapézio reto, o ângulo aqui do lado vai ser de 90 e ali em cima 90 também. Com isso, a altura do trapézio vai ser o próprio lado aqui, tá bom? Mas como nesse caso eu desenho um pouquinho torto de propósito, então eu tenho que a altura, ó, é a da base maior até a base menor e forma um ângulo de 90 graus com a base, ó, fica bem retinho, ok? Para calcular a área de um trapézio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor da base maior, somar com o valor da base menor, então eu somo os dois, depois eu multiplico pela altura e em seguida divido por 2. Simplesmente isso. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ok? Rio meu losango. Losango que não é losango, ok? No losango, ó, para eu calcular qual que é a área, eu vou simplesmente pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e multiplicar e dividir por 2, ok? Então, efetuando as duas multiplicações, uma multiplicação, né? Efetuando essa multiplicação e dividindo por 2, eu vou ter a área ali certinho. E, pessoal, a última figura que a gente vai trabalhar agora é a circunferência, tá? Então, assim, ó, caso você não saiba nada de circunferência, ali no meu canal também tem lá nas playlists uma aulinha, algumas aulinhas, né, sobre circunferência, tá? Então, se você quiser saber mais, é só ir lá no meu canal, playlist, e vai estar lá circunferência, ok? Deixa eu ver o que eu posso usar aqui para fazer uma circunferência bonita. Achei. Então vamos lá, aperto aqui. Agora como que eu vou tirar aqui sem borrar? Ah, tá bom. Então galera, olha só. Na circunferência, para eu descobrir a área dela, eu preciso apenas de uma informação, que é o raio, tá? Então eu tenho que saber qual que é o valor do meu raio, tá? O raio pode ser assim, ou R, é o R, tá? Então, a fórmula para descobrir a área de uma circunferência é π vezes o raio ao quadrado, ok? Então, pego o valor aqui do raio, multiplico por ele mesmo, né? E depois multiplico pelo π. Lembrando que o π ele vai variar de acordo com o exercício, tá? Então é sempre importante tu ler o enunciado. Ele pode estar, use π como sendo 3,1, como 3,14, como 22 dividido para 7, como só 3 mesmo. Ou, às vezes, ele nem dá nenhum valor ali para o π. Daí é importante também tu olhar o gabarito, né? Ver quais são as alternativas. Porque geralmente quando ele não dá um valor para tu utilizar para o π, lá embaixo na resposta vai dar, tipo, 9π área, tipo 18, e vai estar assim, entendeu? Então é sempre importante observar ali certinho como tá o enunciado. Ok, pessoal? Então, ó, essa aqui foi a aula, tá? Passamos aí por várias figuras, várias áreas diferentes, tá? E as próximas aulas aqui dessa playlist vão ser alguns exercícios, então, trabalhando com área na prática. Beleza, pessoal? Valeu!